Muy buenos días a todos. Nuevamente estamos aquí en una nueva sesión del Congreso Internacional de Ocio, Cultura Física y Salud. En nombre de la Universidad del Tolima, la Facultad de Ciencias de la Educación, el programa de licenciatura en Recreación y Deporte y obviamente los integrantes del Grupo de Investigación de Ocio, Cultura Física y Salud, le damos nuevamente la bienvenida a todos nuestros participantes al Congreso Internacional. Y hoy nuevamente pues tenemos un nuevo invitado internacional, obviamente con el mismo nivel que hemos tenido los anteriores invitados, específicamente en la línea de ocio y recreación, para el cual pues invito al profesor Hernán Gilberto Tovar para que haga la respectiva presentación de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Mabel. Muy buen día para ti, para todos y todas las personas que están conectadas hoy en la séptima conferencia de este Seminario Internacional de Ocio, Cultura Física y Salud. De verdad, para mí es un gusto, no sin antes darle las gracias a todas las personas del Grupo de Investigación OCUFIS, a nuestro director Carlos Alberto Ramos Parrasí y a las demás personas que hacen parte de esta transmisión. Sin duda, como lo decía Tagore, ¿no? Dale aplausos a la luz que te alumbra, pero no olvides el candelabro que la soporta, ¿no? En ese sentido, para mí es un gusto y un honor poder presentar hoy al postdoctor Elder Ferreira Isayama, que nos va a acompañar el día de hoy con su charla Actuación Profesional en Políticas Públicas de Deporte y Ocio en el Brasil. El doctor Elder Isayama, un amigo, tuve el gusto de compartir contigo en Belo Horizonte, en la Universidad Federal de Minas Gerais, y de verdad es una persona que además de docente universitario es un gran investigador en el tema de ocio, recreación y políticas públicas de deporte. Una pequeña presentación del currículum de nuestro ponente el día de hoy. Pues el postdoctor Elder Isayama es postdoctor en educación de la Universidad Federal de Río de Janeiro, es doctor y maestrando en educación física de la Unicampinas, es graduado en educación física de la UNESPI, Universidad Estadual Paulista, y sin duda es docente de la Universidad Federal de Minas Gerais del programa de posgraduación en estudios de la SER, que viene siendo un sinónimo para nosotros de lo que es el ocio. Es editor además de varios artículos y asimismo es líder permítame por aquí lo tenía anotado, del grupo de investigación Oricole, que corresponde al laboratorio de pesquisa o investigación sobre formación y actuación profesional en ocio de la Universidad Federal de Minas Gerais. Pues de verdad es un gusto poder tener hoy otra mirada desde otro país, un país hermano como es Brasil, que nos une también territorio geográfico por la Amazonía, pero también es una nación hermana, ¿no? Esa nación hermana que hoy vamos a escuchar, a conocer un poco el tema de actuación profesional de políticas públicas de deporte y ocio, y sin duda, pues vamos a conocer ese andamiaje, esa estructura un poco que nos va a presentar, porque sin duda nos va a permitir reflexionar, repensarnos, postdoctor Elder, y asimismo acercarnos un poco a este tema. Entonces, pues bienvenido. Muy grato poderte tener hoy aquí, 14 de noviembre, en nuestro seminario y conferencias del Grupo de Investigación OCUFI. Doctor Elder, tiene la palabra. Muchas gracias. Olá, buenos días a todos y a todas. No puedo hablar español por toda la ponencia porque voy a pasar vergüenza. Mi español no es muy bueno. No hay problema, doctor. Hablamos portuñol esa combinación. Pido las disculpas por tener que hablar en portugués. ¿Sí? Quiero inicialmente agradecer ao Grupo de Investigação Ócio, Cultura Física e Saúde, né, da Universidade del Tolima, pelo convite. Me sinto muito honrado de poder
compartilhar as minhas experiências nesse campo do esporte e do lazer com vocês. Quero agradecer especialmente o Hernan, que é um amigo de algum tempo, temos nos encontrado em vários espaços e tem sido muito prazeroso poder discutir, dialogar, refletir esse tema do ócio, do lazer e da recreação junto com ele, com vários colegas e amigos colombianos com os quais eu tenho trabalhado muito. E aí eu gostaria de citar aqui a professora Bibiana, o professor Angel Miller, os professores Vitor e José Fernando Tavares, enfim, pessoas muito queridas e que eu tenho trabalhado bastante ao longo da minha trajetória profissional. Então, agradeço muito, é uma honra. A Colômbia é um país que eu adoro. Que pena que não podemos estar presencialmente hoje. Adoro passear em várias cidades que eu já conheci da Colômbia: Bogotá, Cali, Neiva, Cartagena, San Andrés, enfim. É muito bom poder falar com vocês e lembrar muito das minhas experiências de trabalho e de lazer nesse país que eu gosto tanto. Então, muito obrigado. E, bom, vou tentar falar com espaço, pero se não me entender, por favor, peçam que eu repito. Sim? Vou colocar a minha apresentação. Perfecto, doctor Elder. Se te entiende muy bien. Perfecto. Sí. Listo, entonces vamos a iniciar. Pronto? Já está perfecto. Disponível? Sí, señor, perfecto. Se está observando perfectamente. Então tá. Bom, o título da minha fala de hoje é Atuação Profissional em Políticas Públicas de Esporte e Lazer no Brasil. Vou falar dessa experiência a partir, na verdade, de três espaços que eu tenho trabalhado. Digamos que o primeiro dele seria o Grupo Oricolé. Essa ideia de... o título Oricolé tem a ver com uma ideia de orientação coletiva, onde os membros do grupo se orientam simultaneamente, ou seja, a gente faz uma troca de experiências dentro desse grupo. E esse grupo, ele então é denominado Laboratório sobre Formação e Atuação Profissional em Lazer, que é o grupo que eu coordeno e que está localizado na Universidade Federal de Minas Gerais, que é a universidade que eu sou docente. Além disso, eu também faço parte de um programa de pós-graduação, é um programa de pós-graduação interdisciplinar. Acho que isso é importante porque, além dos professores serem de diferentes áreas do conhecimento, também os alunos, os discentes, também são de diferentes áreas do conhecimento. Então, nós temos professores de educação física, turismólogos, profissionais ligados à arte, à educação, à sociologia, à psicologia, enfim, a diferentes áreas. E nesse programa de pós-graduação, eu oriento alunos no mestrado, na maestria, né, e no doutorado, numa linha que é denominada Formação, Atuação Profissional e Políticas Públicas de Lazer. Então, eu venho, ao longo dos últimos anos, orientando diversos alunos e alunas que têm se dedicado a essas temáticas. E também um terceiro espaço de aprendizado para mim e que se encerrou em 2019 foi a coordenação que eu tive a oportunidade de fazer de um projeto do governo federal brasileiro, né,
chamado Programa de Formação de um programa social chamado Esporte e Lazer da Cidade. Em 2019, o governo brasileiro ele mudou. Hoje nós estamos com um presidente de extrema-direita e que tem diminuído os investimentos e até extinguido os investimentos em projetos sociais de diferentes áreas. Isso não foi diferente com o esporte e lazer. Então, até 2019, eu coordenei um processo nacional de formação profissional nesse programa de esporte e lazer, que é um programa nacional que acontecia nos municípios brasileiros, distribuído em todo o território brasileiro. E em 2019, então, nós finalizamos o nosso trabalho em função da falta de investimento desse novo governo a essas ações. Mas vou falar também aqui um pouco da minha experiência nesse projeto, porque foi uma experiência de 10 anos trabalhando, então, coordenando então, essa ação, que era uma ação nacional. Bom, para começar a minha fala, né, falar de ação profissional em políticas públicas, eu queria me remeter primeiro a uma questão que é histórica no nosso país, que é quando... Dr. Elder, Oi. Disculpa, ¿puedes colocar las telas, las diapositivas en pantalla completa? Como? Las diapositivas, las transparencias en pantalla completa. Aqui está, não está aí, não? Espera aí, vou tentar de novo. Foi? Sí, sí se están viendo, pero para que las coloques en pantalla completa. Eu não, já coloquei aqui. Não está indo? Sí, no están saliendo en pantalla completa. Ok, no, entonces... Aquí está. Aquí está. Ok, bueno, no hay problema, entonces déjalas así. O en la parte inferior derecha, puedes colocar pantalla completa. Espera um pouquinho, deixa eu ver. Eu já coloquei aqui. Vamos ver. Aqui já está, Renan. Sí, qué raro. Não sei o que está acontecendo. Mas no meu computador está. A ver. Tudo bem? Bom. No, salen. Pero bueno, no, ahí se ven. Não, aqui está. Eu não sei o que está acontecendo, então. Sí, qué raro. Bueno, no, listo, no. Continúa, no hay problema. Tá bom. Perfeito. Então, eu queria inicialmente falar desse marco histórico brasileiro, que é quando, e eu acho que é importante abrir um parênteses nessa fala e dizer que eu vou usar aqui a palavra ócio, né, na minha tradução, mas provavelmente na minha fala eu vou falar a palavra lazer, porque diferente da língua espanhola, na língua portuguesa nós temos a palavra ócio, nós temos a palavra lazer e nós temos a palavra recreação. Para vocês da língua espanhola, vocês têm a palavra ócio e a palavra recreação, vocês não têm essa palavra lazer. E essa área que nós estamos estudando, nós temos utilizado, né, no diálogo com os países de língua espanhola, principalmente essa palavra ócio e, às vezes, também a palavra lazer aqui na América Latina, que é uma palavra... a palavra recreação aqui na América Latina, que é uma palavra que se utiliza muito. Então, eu vou falar a palavra lazer, mas eu estou falando de ócio aí, na perspectiva de vocês, tá bom? Então, em 1988, o lazer, então o ócio, passa a ser um direito social previsto na Constituição brasileira, e esse direito social é citado, né, em 4 artigos, né? No artigo 6º da Constituição brasileira, no artigo 7º,
no artigo 217 e no artigo 227. Então, apesar dele ser um direito social, é apenas em 4 artigos, né, em 4 momentos, que esse direito social é citado, né? Quer dizer, se a gente fizer uma comparação com outras áreas ou com outros direitos sociais, nós vamos perceber que, por exemplo, a educação, que é um direito social também previsto na Constituição brasileira, também previsto no artigo 6º, como vocês podem ver aí, a educação ela tem um capítulo para descrever como é que deve ser o desdobramento da educação aí nos estados, nos municípios, né? E até qual a atribuição de cada um dos entes federativos. No caso do lazer ou do ócio, a gente não tem capítulos específicos que possam tratar especificamente dessa questão. Então, apesar de ser um direito social, esse tema é mencionado apenas em 4 artigos e de maneira muito rápida, né? Então, a gente não tem nenhum indicador, uma indicação do desdobramento desse direito social na própria Constituição brasileira. Outra coisa que eu queria citar também é que, apesar de ser garantido pela nossa Constituição a partir do ano de 1988, que é a última Constituição brasileira, a gente já tinha ações ligadas ao campo do ócio, do lazer, da recreação, desenvolvidas pelo poder público, mesmo que ele não tivesse sido caracterizado ou considerado como um direito social. Bom, dito isso, eu queria destacar em que momentos da nossa Constituição, então, e como esse ócio ou lazer aparece. Então, no artigo 6º, que é o artigo que define quais são os direitos sociais, então lá o lazer aparece, o ócio aparece junto com a educação, com a saúde, com a alimentação, com a moradia, com a segurança, com a previdência social, com vários outros direitos sociais. Então, ele aparece no mesmo patamar de igual importância com outros direitos sociais. No artigo 7º, né, aí a gente já vê a previsão, o estabelecimento do lazer ou do ócio, né, mais numa perspectiva do trabalho. Então, o artigo prevê que os trabalhadores urbanos e rurais e outros sujeitos tenham, então, o direito a receber um salário mínimo que dê conta de suprir as necessidades vitais básicas da família, e aí incluindo nesse contexto o lazer entre essas necessidades básicas, tá? Então, aí, para todo trabalhador brasileiro, seja urbano ou rural, o lazer também, e o lazer ósseo, é incluído como um direito, né, dentro da perspectiva de recebimento de um salário mínimo que possa dar conta, então, desse direito social. Ainda na Constituição, nós ainda temos o artigo 217, né? No parágrafo 3º desse artigo 217, o lazer e o ócio, então, vão configurar como uma responsabilidade do poder público que deverá incentivá-lo como forma de promoção social. Nesse artigo em especial, é um artigo que está dentro do capítulo de esporte, do desporto. E aí existe um parágrafo que vai falar que o lazer e o ócio têm que ser incentivado como forma de promoção social. Há várias críticas aqui no Brasil a esse artigo, no sentido de pensar que isso pode estar vinculado a uma perspectiva assistencialista do lazer e do ócio, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto, mas a única associação que a gente tem do lazer e do ócio na Constituição, fora a questão do trabalho,
a gente percebe que tem uma associação direta aí com a questão do desporto, do esporte, do desporto. Além disso, essa atribuição do lazer e do ócio também é reforçada no artigo 227 como um dever do Estado e coloca como dever da família e da sociedade, que deve assegurar o ócio e o lazer prioritariamente à criança, ao adolescente e ao jovem. Quer dizer, esse artigo ele é bastante criticado aqui porque como se o lazer tivesse que ter sujeitos prioritários para a gente atender. Então, aqui há um destaque para as crianças, para os adolescentes e jovens. Então, essa é a prioridade colocada, então, pela nossa Constituição brasileira. Bom, dito isso, após a aprovação da Constituição de 1988, então, algumas ações e houve um desdobramento, então, do ócio na Constituição brasileira, na Constituição Federal brasileira. Primeiro, nós tivemos uma expansão, uma ampliação do lazer e do ócio como um campo de intervenções governamentais. Como eu disse anteriormente, já existiam ações públicas que eram desenvolvidas nesses campos por governos federais, estaduais e municipais. No entanto, após a Constituição Federal, o que nós percebemos é uma ampliação na tentativa de garantir esse direito social que estava previsto, então, na Constituição. Então, hoje, a gente tem uma série de ações desenvolvidas aí pelos diferentes níveis de governo e que, inclusive, fazendo uma relação com a temática que eu vou aprofundar aqui, ampliam-se também as possibilidades de contratação de profissionais que vão atuar, então, nessas políticas, nessas ações governamentais. Outra coisa que é destaque, também a partir da Constituição Federal, é que nós vamos ter políticas que vão reconhecer o lazer e o ócio como um direito social, e tem políticas que vão reconhecer o lazer e o ócio como possibilidade de controle social. Principalmente aquelas políticas que dizem que querem tirar as crianças da rua, que o lazer e o ócio vão tirar os jovens da marginalidade, da violência, das drogas, enfim. Nós percebemos que há uma ampliação também de políticas para além da questão do direito social que vão perspectivar a ideia de um controle social. Bom, além disso, nós temos também, como essas ações se ampliaram, nós temos também uma difusão de diferentes práticas culturais para diferentes grupos sociais. Então, o atendimento para diferentes grupos sociais, apesar da Constituição priorizar crianças, jovens, adolescentes, a gente nós percebemos aqui uma ampliação de práticas culturais para diferentes grupos etários, para pessoas com deficiência, enfim, para públicos LGBT e outros mais. Outra coisa que nós percebemos ao longo desse processo é que também houve um investimento brasileiro aí para que a gente desse condições para essa experiência do ócio e do lazer diário, para a vivência cotidiana, então, do ócio e do lazer diário. E aí a gente percebe um investimento em infraestrutura, um investimento em material, um investimento em ação profissional, mas depois eu vou aprofundar também um pouco mais nisso. A infraestrutura ainda é um ponto prioritário de muitas políticas, às vezes, inclusive, se tornando elefantes brancos, a gente chama isso aqui, ou seja, aqueles espaços que acabam não servindo para nada,
porque a população não se apropria desse espaço, as comunidades não se apropriam desse espaço, e aí todo o investimento público que foi feito, ele acaba não surtindo o efeito desejado, que é o efeito da democratização, então, das práticas de ócio e de lazer. Mais uma coisa que eu queria destacar é que essas ações que foram criadas, então, elas têm sido compartilhadas entre setor público, privado e terceiro setor. Hoje, há uma tentativa cada vez mais de estabelecer parcerias entre os três setores sociais aí, né, que podem, então, contribuir com o desenvolvimento, então, do ócio e do lazer. No entanto, eu queria reforçar aqui que a gente defende, né, uma parceria que tenha o Estado, ou seja, o setor público, como pilar dessas políticas, né? Que tenha o setor público como o orientador dos princípios e diretrizes dessas políticas, porque se a gente deixar, o mercado acaba tomando conta e a perspectiva do lucro acaba entrando, então, numa perspectiva do Estado. Então, a gente tem defendido o Estado como pilar dessas políticas sociais. Bom, quais são os desafios, então, que a gente tem sentido, né? E aí eu coloco em termos de perguntas, né? Para atuar no setor público, né? Vou destrinchar um pouco melhor essas perguntas ao longo da minha fala, mas eu queria já destacar que várias perguntas surgem quando nós estamos falando da atuação dos profissionais no setor público, né? Primeiro, há equipamentos específicos, e aí há equipamentos específicos de ócio e de lazer subutilizados? Quer dizer, tem muito equipamento, como eu disse, construído aqui no país e que não são adequadamente utilizados para as práticas de ócio e de lazer. Em alguns lugares, o tráfico de drogas, a violência, elas ocuparam esse espaço muito mais do que as possibilidades de vivências de ócio e de lazer. É claro que aí tem uma questão que a gente precisa ver, que às vezes a própria atividade de ócio e lazer inclui também a violência, inclui as drogas, enfim, mas é uma coisa para a gente pensar também posteriormente. Outra pergunta a ser feita é: como que esses equipamentos eles estão distribuídos na cidade? Há uma concentração dos equipamentos em áreas nobres, por exemplo, das cidades, né? Tem um estudo desenvolvido por amigos colombianos e brasileiros, né? Inclusive o Vitor Molina, o José Fernandes Tabares, o Vitor Melo, que é um professor aqui da UFRJ, que observam a distribuição dos equipamentos públicos, culturais, Doctor na cidade. Elder, disculpa, no están cambiando, no están trocando las diapositivas. Estamos en la de, mira, no están cambiando. Oi, agora? Estamos en la segunda todavía. Sério? Espera aí. Então, não sei o que está acontecendo. Ah, perfeito. Eu estou trocando aqui. Aonde está? Já trocou, perfeito. Atuar em setor público? Perfeito. Perfeito. Então, agora sim. Desculpa. Okay. Vai me avisando, Renan, se não estiver aparecendo. Então, nós temos, então, percebido que não há uma distribuição equitativa nas cidades em relação aos equipamentos públicos de ócio e de lazer. Outra coisa que a gente se pergunta é assim, como é que esses equipamentos são gerenciados, né? Às vezes, nós temos equipamentos públicos que são apropriados pelo setor privado e se tornam equipamentos que têm uma gestão privada. Então, por exemplo, um campo num determinado bairro, um campo de futebol, onde o dono do bar, né, o dono da venda que fica ao lado do campo, cobra para fazer a manutenção e acaba também privatizando, de certa forma, o espaço. Nós temos, por exemplo, espaços públicos de praias no Brasil, onde grandes corporações de resorts, de hotéis,
eles tomam conta desses espaços e gerenciam esses espaços como se fossem espaços privados, né? Então, uma pergunta que a gente sempre faz é assim, como estão sendo gerenciados esses espaços? Outra coisa que também nos perguntamos é: há possibilidade de adaptação e utilização de espaços não específicos? Então, por exemplo, a escola ela não é um espaço construído especificamente para abrigar vivências de esporte, lazer, ócio, exceto nas aulas de educação física, enfim. Mas há possibilidade de a gente utilizar esses espaços e esses equipamentos como espaços de equipamentos de lazer. Há possibilidades, por exemplo, das escolas abrirem aos finais de semana para que a comunidade se aproprie daqueles espaços, das quadras, dos parques que as escolas têm construído, né? Há uma resistência muito grande aqui no Brasil para que as escolas, por exemplo, fiquem abertas durante todo o final de semana. Outra pergunta que nos fazemos é: existe uma infraestrutura de animação capacitada e atuante? Porque, como eu vinha dizendo antes, não adianta só a gente construir espaços e equipamentos públicos. A gente precisa animar esses espaços. E animar significa que a gente tenha profissionais qualificados que possam fazer uma gestão do espaço, que possam trazer ações, projetos e atividades para esse espaço. Enfim, há essa infraestrutura, né? Muitas vezes, quando a gente vê as campanhas políticas de eleição, as pessoas falam muito em construção, mas pouco se fala nessa ideia da animação desses espaços de ócio e de lazer. Passou, Hernan? Bom, eu também queria, aí, a partir de diversas pesquisas que temos feito, né, eu queria falar um pouco sobre o panorama das políticas, das práticas profissionais das políticas públicas de esporte e ócio e lazer. Quer dizer, eu peguei 6 elementos para tratar aqui sobre esse panorama no Brasil. Primeiro, quais são as pessoas envolvidas na gestão, né? Na gestão de esporte, de lazer, de ócio no nosso país? Quem são os profissionais? Que quadro profissional é esse? Qual é a estrutura física que temos para trabalhar? Quais são as compreensões de ócio que são, então, desenvolvidas aí nas políticas de ócio e de lazer? Como se dá a formação desses profissionais? Quem são? Que formação esses profissionais têm? E essa ideia de inclusão e exclusão social que tanto está presente no nosso país, né? E as ações? Que ações são essas que são desenvolvidas? Então, eu vou pegar esses 6 pontos para tentar trabalhar um pouco mais a partir de algumas pesquisas que a gente desenvolveu aqui no Brasil, né? Primeiro, quando nós estamos falando do quadro de pessoal envolvido na gestão, nós temos visto que no Brasil a maioria dos profissionais eles têm esse vínculo, né? Primeiro, ou são graduados em educação física, né? Ou tem uma formação em educação física, ou uma formação em pedagogia, né? E também, aqui no Brasil, a gente tem um Conselho Federal que faz na verdade, ele faz o controle da formação dos profissionais no mercado. E esse conselho, ele fez, durante muito tempo, um curso chamado de profissionais provisionados. O que significa isso? Na verdade, são profissionais que, antes da regulamentação da profissão, eles atuavam no campo da educação física, com alguma prática, futebol, natação, e após a regulamentação que instituiu que só profissionais graduados em educação física poderiam atuar com práticas da cultura corporal de movimento, então esse conselho ele fez para esses profissionais que já atuavam na área
ele fez alguns cursos relacionados... Doctor Elder, Oi? disculpa la interrupción, no está cambiando, no pasó la diapositiva, la tela no, ahora sí. Oi? No, Eu não sei o que está acontecendo, no, mas vai me avisando, tá bom? está Bom. está ruin el sistema. No sé si salirte un momento y volver a entrar a la presentación, a ver si te mejora. Está fallando, está ruin. Você quer que eu tente fazer isso? Sí. Então tá, Prueba, então vou tentar. Ok. Espera um pouquinho. Personal involucrado en la gestión. En Sim, la tela. Agora deixa eu abrir de novo. Perfecto, creo que ahora sí. Deixa eu abrir a apresentação de novo. Eu tenho que parar de... Espera aí, só um pouquinho. No está presentando en este momento. Sim, eu estou tentando abrir novamente. Ok. Pode deixar, mano. Entrou, é? No, aún no. Bueno, mientras se organiza con esta burbuja del hacer, le damos un cordial saludo a las y los estudiantes. No, todavía no, Elder. Eu não estou conseguindo presentar. projetar agora. No, no está proyectando. Tá? Todavía no. Não? Então, eu não estou conseguindo projetar agora. Não sei o que está acontecendo. Sí, está ruim. Eu não estou conseguindo projetar agora, Ana. Não sei como fazer. Você quer que eu entre, saia e entre de novo na sala? Posso fazer isso? Sí, yo creo que sí, Elder. Un momento. Probemos a ver si... Ok. Bueno, buen día a todos y todas. Por favor, unas pequeñas cuestiones logísticas normales. Aprovechamos para darles un saludo a las y los estudiantes de la Universidad del Tolima que están conectados, varios que nos están haciendo conexión, también de la Universidad del Magdalena. Les enviamos un cordial saludo y también a compañeros y compañeras y estudiantes de la Red RUFROG, Red de Universidades Formadoras en Recreación y Ocio de Colombia, que también nos están sintonizando en este momento. Les damos las gracias por estar aquí. Vamos a ver si ahora sí. ¿Está indo, Ana? ¿Ahora? Perfecto. Sí, está proyectando ahora sí. Correcto. Sim, tá. Então, estamos falando dos profissionais provisionados no Brasil. Estás en la primera, Elder, otra vez. Estás en la primera tela. Espera um pouquinho. Perfecto, ahora sí. Disculpa tanta interrupción, pero bueno, ahí ya não, todo... Tranquilo. Ok. Tranquilo. Bom, então, estamos falando dos profissionais provisionados, que são profissionais que fazem um curso de 1 ano e que já atuavam com a área da educação física antes da regulamentação da profissão, e esses profissionais, então, eles também atuam nessas políticas. E nós temos muitos ex-atletas trabalhando nas políticas de lazer. Em determinadas vezes, esses ex-atletas não têm uma formação em educação física ou em qualquer outra área, e aí se usa essa experiência no mundo esportivo como alguma coisa que pode ser importante aí para a atuação do profissional. E aí, como eu estava dizendo, a competência profissional é medida muitas vezes pela inserção desses profissionais no mundo esportivo.
Outra coisa que nós temos observado é que muitos gestores, muitas pessoas que estão em cargo de gestão das políticas públicas de ócio, recreação, esporte, eles tiveram ou envolvimento com o esporte como atleta, como eu já disse, ou então esse cargo foi conquistado por alguma barganha política, ou seja, os partidos políticos que concorrem, fazem alianças nos governos, eles fazem trocas aí, então, dessas secretarias, e aí o esporte e lazer entra um pouco nessa negociação e nessa barganha política. Tá? Bom, sobre a estrutura física, o que nós temos observado? Que a distribuição dos equipamentos guardar uma relação com a visibilidade. Então, não adianta você construir, na visão de alguns políticos, não adianta você construir um equipamento público numa periferia afastada, onde ninguém veja esse equipamento público. É importante para essas pessoas construir esses equipamentos em lugares que elas tenham, então, que eles tenham maior visibilidade para ter status políticos nesse sentido. Outra coisa é que a gente tem percebido que a manutenção desses espaços é um problema, porque, como eu disse, se pensa muito nas construções, mas depois não se prevê recursos para manutenção. Nós, por exemplo, estamos com um problema grande hoje no Brasil, que são os equipamentos construídos para as Olimpíadas, né? Esses equipamentos hoje, alguns foram privatizados, né? Houve todo o investimento público para a construção desses equipamentos, mas alguns tiveram que ser privatizados em função da falta de recurso público para a manutenção desses espaços. Então, a manutenção acaba sendo um problema para a gente. Outra questão tem a ver com a escassez e com a precarização desses espaços e equipamentos. É claro, assim, como não tem manutenção, muitas vezes esses equipamentos eles estão em estados precários, eles são poucos, né, dentro do contexto da cidade. Então, esse também é um outro problema aí no âmbito das estruturas físicas. Outra coisa que vale a pena destacar, e que eu já falei antes, é que muitas vezes esses espaços acabam sendo privatizados. Como eu disse, às vezes a gestão de resort, hotéis se apropriam de espaços da praia, enfim, mesmo quadras e campos comunitários acabam sendo privatizados em função do próprio poder público não fazer a gestão desses espaços. E, por fim, no âmbito das estruturas físicas, eu também destaco a necessidade que a gente tem tido aqui no Brasil de ressignificar os equipamentos públicos, né? Então, a própria questão que eu vinha falando da escola, a escola precisa ser ressignificada para utilização, então, nos finais de semana e nos momentos de ócio e lazer. Também sobre o conceito de lazer, né, sobre as compreensões, o que a gente percebe? Nós percebemos uma polissemia de conceitos, as ações elas não têm muita clareza de que conceitos são esses que estão sendo trabalhados. Tem uma visão que eu já destaquei no início, que está relacionada à possibilidade de tirar as crianças e os adolescentes da marginalidade, e a gente tem visto que nem sempre isso é possível, inclusive discutido uma questão que é muito presente no campo do lazer, é que a própria questão do ócio, do lazer, as próprias vivências, podem levar as crianças e os jovens para a marginalidade, né, dependendo de como elas são desenvolvidas ou vivenciadas. E, além disso, a gente tem algumas compreensões interessantes de programas e ações que têm sido desenvolvidos na perspectiva do lazer como direito social, mas ainda em número muito pequeno, né? Também temos reduzido a um tipo de atividade. É muito comum nos órgãos públicos brasileiros ligados ao ócio e ao lazer
o desenvolvimento de uma ação chamada Rua de Lazer, Calle de Ócio, né? Onde o poder público, a cada semana, vai a uma comunidade, monta diferentes equipamentos, terceiriza uma empresa que leva diferentes equipamentos, cama elástica, piscina de bolinhas, e as pessoas vivenciam aquelas atividades durante um dia, depois eles desmontam os equipamentos e vão embora como se nada tivesse acontecido ou passado pelaquela comunidade. Então, é uma atividade muitas vezes desconectada da realidade da própria comunidade, do próprio grupo que vivencia. E também nós temos visto uma visão de ócio relacionada à questão do esporte, e considerando esses dois, o esporte e o ócio ou lazer, como sinônimo de saúde. E a gente tem visto que nem sempre ócio e lazer eles podem ser atribuídos à ideia de saúde. Com relação à formação de profissionais, o que nós temos visto nas políticas? A formação, muitas vezes, ela é tratada como sinônimo de cursos esporádicos. Então, dentro dos órgãos públicos, as pessoas têm chance de fazer cursos esporádicos que aparecem vez ou outra no órgão, né? Ou então as pessoas vão atrás e fazem esses cursos, elas por iniciativa e vontade própria, né? E aí, o que a gente vê é que não existe uma política de formação organizada nesse sentido, né? Não existe eixos e diretrizes que vão orientar uma política de formação dos órgãos públicos brasileiros. Muitas das formações que são desenvolvidas pelos profissionais, elas são formações que têm características mais técnicas e operacionais, né? Então, são formações que falam de técnicas esportivas, que tratam de como desenvolver determinadas práticas de ócio e lazer, as ruas de lazer, por exemplo, as colônias de férias, enfim, ações ligadas a essa perspectiva. O governo federal, por um bom tempo, ele foi muito importante na proposição de formação para alguns programas que o próprio governo desenvolvia. Então, o governo, ao pensar esses programas, ele pensava o programa já com uma perspectiva ou com um eixo de formação de profissionais. Então, vários programas do governo federal, ao longo das últimas décadas, eles foram desenvolvidos já com um eixo e com uma proposta de formação para as pessoas que iam atuar no programa. Isso, se não acabou, diminuiu muito depois da entrada do governo Jair Bolsonaro, né? E uma outra coisa que a gente tem sentido é que há um pequeno incentivo para ações de formação profissional das secretarias, dos órgãos públicos que trabalham, então, com esporte, lazer e ócio. A ideia de inclusão e exclusão, né? Então, a gente tem visto a inclusão como um dos principais objetivos da gestão pública, né? Então, a ideia de que tem que incluir todo mundo, a ideia que tem que democratizar essas práticas. Agora, essa ideia muitas vezes vem associada a uma ideia assistencialista e paternalista, né? Como se a população, a gente fosse levar práticas de esporte, de lazer e de ócio para as populações, e as populações fossem passivas e apenas recebessem essas atividades que devem ser desenvolvidas aí por profissionais. Não há ainda muitas propostas no Brasil que pensam numa construção coletiva junto com os grupos e as comunidades, as faixas etárias, enfim, coisas que são, do nosso ponto de vista, fundamental. E também há uma reprodução de um discurso compensatório. E aí um exemplo desse discurso compensatório é a ideia de que, assim, só podem se envolver, por exemplo, em programas de esporte, lazer e ócio, aquelas crianças que têm um bom rendimento escolar. Então, tem alguns slogans de programas públicos brasileiros que falam assim: bom de bola, bom de escola, bom de escola, bom de bola. Enfim, associando uma coisa à outra. E, do nosso ponto de vista, eu tenho acreditado que a política pública ela tem que receber esse cidadão.
às vezes ele não tem chance, não consegue esse envolvimento com a escola. E talvez seja pelo esporte, pelo lazer e pelo ócio que a gente possa receber esse sujeito e, quem sabe, integrar ele em outras políticas, né? Então, não adianta você achar que ele tem que ter boas notas escolares para poder se envolver nas práticas de lazer, como se as práticas de vivências de ócio e lazer fossem um prêmio para aqueles alunos que têm bom rendimento escolar. Eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais esse sujeito que está à mercê dos diversos direitos sociais para perto do Estado, e aí, nesse envolvimento que ele tem com, seja uma política ou outra, a gente possa, então, integrar ele nas diferentes políticas. Outra questão aí que eu coloco lá nesse panorama é pensar essas ações, né, que são desenvolvidas. Então, primeiro, uma preocupação em atender principalmente crianças e adolescentes, talvez até pela própria Constituição brasileira, pelo artigo 227, como eu já disse no começo, mas com algumas exceções. Hoje tem um volume grande de projetos e ações especificamente para o público idoso, né? Para as pessoas da terceira idade, para velhos e pessoas que estão nessas condições. Então, também a gente percebe que tem muita parceria com os governos estaduais e federais para desenvolvimento de programas de grande abrangência, porque os governos municipais no Brasil muitas vezes não têm recursos, e aí os recursos são provenientes, então, de ações dos governos estaduais e federal. Nós temos também ênfase ainda, principalmente quando nós estamos falando de ócio e de lazer, nós temos uma ênfase em atividades esportivas, talvez pela associação que a própria Constituição faz direta do lazer e do ócio ao esporte, né? Mas a gente tem discutido e defendido a ideia de que essas ações elas possam incorporar outros conteúdos do lazer que não só o esporte, né? E também o que nós temos visto ainda é que se dá muita atenção a grandes eventos ou atividades esporádicas, né? Então, os grandes eventos ainda são uma boa parte do investimento do poder público, né? E eventos que não transformam a comunidade, mas aqueles eventos que passam, eventos esporádicos, né? Como diz um autor aqui brasileiro, o Bramante, é o evento, aquilo passageiro que passa rápido. Bom, chegando então a minha, tentando finalizar a minha fala, né? Eu tenho dois slides que eu queria trabalhar com vocês. Um é tentar pensar quais são as metas, né, os objetivos das políticas, os próximos passos, desafios que a gente tem para o desenvolvimento de políticas públicas de esporte e lazer e ócio, né? Então, primeiro, eu acredito que seja pensar o esporte e o ócio como possibilidade de ações intersetoriais, quer dizer, aqui no Brasil o esporte e o ócio e o lazer está muito relacionado ainda às políticas de esporte, e eu acho que a gente precisa ampliar, trabalhar com ações mais intersetoriais, com os diferentes setores que abarcam essa, sendo o ócio e o lazer um fenômeno interdisciplinar. Eu acho que a gente tem que trabalhar nessa perspectiva intersetorial. Temos defendido também a exigência de concursos públicos para a contratação de profissionais que vão atuar nas políticas públicas, porque senão os profissionais que são contratados, eles acabam tendo que, de tempos em tempos, fazer campanha política e deixando de lado o seu trabalho técnico ali como profissional do ócio e do lazer. Então, para evitar isso, também a gente acha que tem que ter concursos públicos para as pessoas que desejam atuar nesse campo. A gente também tem que refletir sobre as próprias compreensões e os entendimentos que guiam, né, que são adotados nas ações de lazer, né?
avançando um pouco mais sobre esse entendimento de lazer como uma atividade que ocupa o tempo das pessoas, quer dizer, pensando muito mais do que isso no lazer e no ócio como um direito social, como um elemento de desenvolvimento pessoal e social, enfim, como uma possibilidade de educação. Também penso que a gente precisa ampliar os estudos sobre políticas públicas de esporte e lazer, principalmente nas suas interfaces com a formação e com a atuação de profissionais. A gente tem um campo se constituindo aí nessa perspectiva no Brasil. Eu falei do nosso programa de pós-graduação, onde nós temos uma linha de pesquisa específica, mas acho que a gente ainda precisa avançar nesses estudos e nessas investigações. Também há uma necessidade de institucionalização do setor do esporte e do lazer. Significa que a gente precisa... nós tivemos uma perda muito grande no ano de 2019, quando muda o governo aqui no Brasil, o governo federal, nós deixamos de ter o nosso Ministério do Esporte, que passou a ser um ministério, uma secretaria dentro do Ministério da Cidadania. Então, ele deixa de ter um status de ministério para ser apenas uma secretaria menor. E isso, do meu ponto de vista, pode acontecer de impactar diretamente nos municípios, fazendo com que os municípios também não tenham mais as suas secretarias de esporte, de lazer, enfim. Eu acho que é prejudicial quando a gente está pensando numa institucionalização do setor, que tenham profissionais específicos, que tenham conselhos da população que discutam os problemas dentro desses órgãos, enfim, várias coisas que poderiam nos ajudar a institucionalizar esse setor de esporte e de lazer. Também vejo a necessidade da gente consolidar uma política de formação de profissionais para atuar no setor. Quer dizer, essas políticas, elas têm que ter engajada nos seus princípios e diretrizes a formação dos profissionais, tem que ter políticas para isso, tem que ter princípios e diretrizes que vão organizar essa política. E, por fim, eu também acho que nós precisamos ampliar as discussões sobre políticas públicas de esporte e lazer nos cursos de formação profissional em diferentes áreas, não só na educação física, mas também em áreas como a ciência política, a gestão pública. Nós temos cursos de graduação específicos sobre essas áreas que precisam também incluir uma discussão sobre políticas públicas de esporte e lazer. Então, eu tenho defendido isso nos cursos que eu tenho dado aula, porque eu acho que só assim a gente vai ter pessoal qualificado para atuar nessas políticas. Bom, eu queria dizer também, por fim, que esse é um panorama que a gente tem traçado, apesar do governo que começou a vigorar no Brasil em 2019, do governo federal. Esse governo, como eu disse no início da minha fala, ele tem destruído as políticas sociais brasileiras, e com o esporte e lazer não tem sido diferente. Todo o investimento que os governos anteriores vinham fazendo para uma política, para a constituição de uma política e até para a institucionalização do setor, esse governo ele tem destruído essas políticas e sem trazer novas proposições, Então, no Brasil, nós passamos um momento muito difícil nesse sentido, e que eu acho que tenho esperança que nos próximos anos a gente consiga derrubar esse governo no sentido de eleger governos mais democráticos e que pensem nesses direitos sociais e que pensem num estado de bem-estar social muito maior, mais abrangente. Então, eu penso um pouco nisso. Eu queria encerrar minha fala aqui, que eu já passei muito do meu tempo, e agradecer mais uma vez e ficar à disposição para o diálogo. Peço mais uma vez desculpas por não poder falar em espanhol como eu gostaria, mas tentei falar mais devagar. Enfim, espero que vocês tenham entendido e fico à disposição para o diálogo. E mais uma vez agradeço aí à universidade, ao grupo de investigação
e ao Hernan e os seus companheiros e companheiras de trabalho. Obrigado. Hernan. Sí, a ver, sí, bueno, muy bien, muchas gracias, Elder, muy interesante todo lo que comentaste. Bueno, un poquito por ahí con las diapositivas, pero creo que al final se logró entender todo. Pues vamos a dar paso, Elder, con esta conferencia tuya tan interesante, teniendo en cuenta que gran parte de lo que planteas, pues también lo vivimos aquí en nuestra tierra colombiana, ese entendimiento confuso también de ocio, recreación, pero pues que sin duda creo que van en sentido de un mismo propósito, fin y objetivos, ¿no? Buscar también, como tú bien lo planteas, ir a actividades que vayan más allá de una simple ocupación del tiempo y de verdad encontrar en este ámbito, en esta dimensión o en esta necesidad, como lo plantea Gómez, pues encontrar, ¿por qué no?, un elemento importante para la mejora y el desarrollo humano, ¿no? Para que sea de verdad un derecho, para que de alguna manera sea un factor de educación. Y muy interesante lo que mencionas. Creo que tenemos unas preguntas, doctor Elder, para compartirlas contigo. Entonces, Mabel o Pedro me confirma. Posso fazer apenas um comentário? Eu tenho clareza de que nós da América Latina vivemos uma situação muito semelhante, né, em termos dos nossos problemas sociais, né? Nós somos um bloco que cada vez mais precisa se unir para pensar essas políticas em coletivo, mas na nossa história a gente cada vez mais distante, né? Então eu vejo que hoje a gente tem tentado fazer essas interlocuções, esses diálogos, e cada vez mais a gente precisa compreender que nós vivemos uma situação muito semelhante, muito parecida dentro dos nossos países, né? Então, a gente conversava, a própria avanço dos governos de direita agora nos últimos anos, né? A América do Sul e a América Latina, de certa maneira, viveu muito isso. E a esperança hoje é que a gente consiga avançar nas próximas eleições, e a gente tem visto isso, a própria questão da Bolívia, enfim, que tem nos dado, a Argentina, que tem nos dado algum alento no sentido da gente pensar uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, acho que é isso que nós precisamos nos unir e pensar juntos esses problemas, porque a gente fica muito ligado nos problemas da Europa, da América do Norte, e, na verdade, nós temos que lutar juntos para resolver os nossos problemas, né? É um pouco isso, eu queria... Perfecto, sí, sí, muy importante lo que dices. Sí, creo que buscar ese aporte y transformar nuestras propias condiciones, que el ocio de alguna manera nos ayude y la recreación también a luchar por esa inequidad que tenemos en Latinoamérica y también a fortalecer nuestra identidad cultural, como tú bien lo decías y lo planteabas. Tal vez, Elder, escuchándote también, pues a mí me parece que sin embargo Brasil nos lleva unos pasitos adelante. Nosotros aquí, pues de alguna manera el tema de la recreación se ha desarrollado más que el ocio. Ahora estamos como en esa integración ahora desde el ocio y la recreación desde algunas miradas polisémicas todavía, pero sin duda creo que el sentido y el fin que queremos es ese, ¿no? No pensarla ni verla como esas actividades que se veían hace 30, 40 años, sino como de verdad una necesidad, un derecho, y que ustedes con esos macroeventos que han hecho, que tú mencionabas, por ejemplo, como esa infraestructura prácticamente se pensó para de alguna manera para el evento, pero nunca en su mantenimiento, ¿no? Y han tenido que pasar a mano de empresas privadas o no ha habido forma de mantenerlas, y pues prácticamente se han perdido esos espacios y se quedaron solo para un evento, ¿no? Nosotros aquí en Colombia no hemos hecho ni mundiales ni olimpiadas, pero lo que se ha hecho a nivel local, juegos nacionales, pues han pasado fenómenos prácticamente parecidos. Y sumémosle a casos como el nuestro aquí en nuestra ciudad,
que incluso éramos sede de los Juegos Nacionales en Colombia y las infraestructuras no se terminaron porque se robaron el dinero los políticos, ¿no? Entonces allí han habido factores todavía adicionales que nos han afectado más. Mabel, ¿ya tenemos preguntas? Sí, Pedro nos compartió una pregunta. Dice, a pesar de que en Colombia existen elementos normativos desde la Constitución política y otros referentes que pueden orientar el ocio, se evidencian algunas falencias. La pregunta es, ¿cómo potenciar las políticas públicas que promuevan el ocio para todos? Bom, não sei, não tenho o nome da pessoa. Eu queria agradecer a pergunta, dizer que esse a sua pergunta é o grande desafio nosso, né? Quer dizer, como é que a gente vai pensar políticas públicas de ócio, lazer, que vão ser de acesso a todas as pessoas, a todos e todas, né? Bom, eu acho que na minha fala eu dei algumas pistas, né? E agora eu vou tentar trabalhar um pouco melhor. Inclusive, para quem está acompanhando também a realidade brasileira, amanhã nós temos eleições municipais, que são dos municípios, né? Então, nós vamos eleger prefeitos e eu, particularmente, participei aqui da campanha de uma candidata, né, aqui em Belo Horizonte, que é o município que eu moro, que eu resido, e aí eu ajudei na formulação da proposta de lazer, turismo e esporte dessa candidata, né? E essa pergunta que você me faz, a gente passou muito por isso, né? Quer dizer, como é que a gente vai pensar, então, uma proposta de políticas públicas que possam ser de acesso a todo e toda cidadã, né? Como é que a gente vai democratizar essa política pública, né? Então, nós fizemos uma lista de propostas pensando, primeiro, e aí eu vou citar algumas coisas do que a gente trabalhou. Uma coisa é a criação de recursos específicos, de possibilidades de acesso a recursos para o âmbito do lazer e do ócio. Quer dizer, não se faz política pública sem recursos. É impossível você desenvolver política pública sem financiamento. E se você for ver, por exemplo, na Constituição brasileira, tem determinada porcentagem que deve ser atribuída de impostos à educação, à saúde, mas ao esporte, o lazer e o ócio não existe. Então, uma das coisas que a gente defende é que exista financiamento específico para o esporte, o lazer e o ócio. Então, essa é uma questão. Uma segunda questão que a gente também colocou no âmbito da democratização é que se pensem ações, não só ações, mas se pensem construção, manutenção, projetos e ações e animação desses espaços nas diferentes regiões administrativas da cidade. Então, Belo Horizonte, o município, é dividido em 9 regiões administrativas. Então, a gente está fazendo uma proposta onde todas essas questões que a gente fala da democratização, que é ter equipamentos, ter ações, ter profissionais, que cada uma dessas regiões elas tenham um número equivalente, porque muitas vezes esse montante de ações, de programas, de espaços, eles estão concentrados nos espaços, digamos assim, nobres da cidade. Então, nós temos defendido isso. Uma outra coisa que nós temos defendido é a própria tentativa de institucionalização, quer dizer, a criação de secretarias específicas, né? E aí, um debate que ficou muito forte nós vamos colocar o lazer e o ócio numa secretaria, ou seja, esporte, lazer e ócio, esporte, turismo, lazer e ócio, ou nós vamos pensar na possibilidade do ócio e do lazer passar de maneira transversal a diferentes secretarias, ou seja,
tem que ter ações de lazer e ócio no meio ambiente, tem que ter na cultura, tem que ter no esporte, tem que ter no turismo, enfim, nós precisamos de uma secretaria específica, mas o que a gente tem visto é que se a gente não tiver uma secretaria específica, o filho acaba não sendo de ninguém. Então, a gente acha que precisa de secretarias específicas porque ajuda na divisão do recurso, ajuda na defesa de financiamento específico para essa área do esporte e do lazer. Enfim, essas são algumas das indicações, né? Mas aí é claro, assim, em países como os nossos, Colômbia e Brasil, onde nós temos uma limitação de recursos para políticas públicas, qual que onde deve ser o investimento da política pública, né? Essa é uma grande pergunta que a gente faz. Ele é focalizado ou ele é ampliado, né? Quer dizer, é para todo mundo ou a gente deve focalizar? Do meu ponto de vista, uma grande maioria da população tem acesso, quer dizer, uma grande maioria, uma parte da população, digamos assim, tem acesso às práticas, às vivências de ócio e de lazer. Então, o poder público, ele devia, do meu ponto de vista, priorizar aquelas pessoas que não têm acesso às vivências de esporte e lazer. Isso quer dizer que uma pessoa que mora num bairro nobre da cidade não pode ter acesso a nenhuma prática pública de esporte e lazer? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que a prioridade não é ela, mas se ela tiver vontade, quiser procurar uma ação, um programa, ela pode procurar. Mas eu acho que o recurso e o investimento, ele acaba tendo que ser focalizado, infelizmente, em função dos parcos recursos que a gente tem para investimento nessa área. Tá? Vou parar por aqui, senão não respondo outras. Pode ser, Renan? Estou vendo aqui outra pergunta. Sí, ¿la planteas tú o se la di? ¿Quer que eu leia? Mabelilla, yo, si quieres, te la leo. Dale. Doctor Elder, ¿qué estrategias se pueden implementar para promover la investigación del ocio en el campo de las políticas públicas y aumentar los estudios de referencia en el contexto muito latinoamericano? Legal essa pergunta também e me faz... porque aí eu posso desenvolver um pouco melhor uma das questões que eu coloquei. Obrigado pela pergunta, e eu queria dizer o seguinte, no Brasil, especificamente, eu posso falar com mais propriedade do Brasil, mas eu acho que isso acontece também em outros países do contexto latino-americano, né? A produção de conhecimento, as investigações, elas têm sido concentradas, têm sido feitas principalmente nas universidades e em programas de pós-graduação. Diferente de outros países na Europa, nos Estados Unidos, que têm centros específicos de investigação, centros de pesquisa, que só fazem pesquisa. No Brasil, por exemplo, e eu acho que em outros países da América Latina também, a nossa pesquisa está concentrada nas universidades. Não quer dizer que nos Estados Unidos, na Europa, não esteja. Também tem uma boa parte sendo desenvolvida, mas lá existem outras possibilidades. Mas no Brasil, a nossa produção de conhecimento está centrada dentro das universidades e, especificamente, dentro dos programas de pós-graduação, onde se formam mestres e doutores, né? Então, eu acho que o investimento na pós-graduação ele é fundamental para levar isso que você está me perguntando. Quer dizer, como é que a gente vai promover essa investigação? Eu acho que ampliando os programas de pós-graduação, que necessariamente vão acabar ampliando o número de políticas, mas também ampliando o investimento público na produção de conhecimento. Nós estamos vivendo uma época de negação da ciência, né? Que é uma época muito complicada, né? Mas a gente só vai avançar enquanto sociedade quando nós tivermos um investimento maior na ciência. E nos nossos países, eu não sei na Colômbia em relação a isso, mas no Brasil há um negacionismo da ciência, principalmente a partir dessa coisa da pandemia. A gente tem visualizado muito isso, quer dizer, pessoas não defendendo anti-vacina, defendendo com defesas que são, do meu ponto de vista, absurdas, né? Quer dizer, se a gente quer viver melhor em sociedade,
A gente precisa, por exemplo, ter campanhas de vacina, que a vacinação seja obrigatória, mas isso só se dá a partir de muita pesquisa. Então, tem que ter investimento público para pesquisa. Infelizmente, no Brasil, nesse último governo, quando a gente entra no nosso Conselho Nacional de Pesquisa, que é o CNPq, o que aconteceu? Não tem edital de pesquisa, não tem, são pouquíssimos os editais de pesquisa. Quando nós estávamos lá nos governos Dilma, Lula, nós tínhamos, você abria a página do CNPq, você escolhia o edital de pesquisa que você queria submeter o seu projeto, né, para investimento em pesquisa. Nós tínhamos recursos em abundância para poder fazer pesquisa, para poder contribuir com o desenvolvimento da sociedade. E isso não tem acontecido nos últimos anos. Então, eu acho que investimento na pós-graduação, investimento nos editais de pesquisa e na pesquisa científica, dentro das universidades, a gente pode sensibilizar os nossos alunos para que eles possam fazer pesquisa, sensibilizá-los para que as pesquisas, para que eles componham um quadro dentro do campo do esporte, do lazer e do ócio, de pesquisadores nesse campo. Os nossos campos dos nossos países são muito pequenos, né? Todo mundo se conhece, e eu acho que a gente precisa ampliar isso, e a gente só amplia isso investindo, sensibilizando e criando alternativas de formação para essas pessoas. Então, acho que é muito nesse caminho que eu acho que a gente vai conseguir ampliar essas investigações nesse âmbito. Perfecto. ¿Leo la tuya? Sí, Mabel, y ya. Listo. La siguiente pregunta, profesor Elder, básicamente es, ¿cuál es el papel de la universidad en la transformación de las políticas públicas de ocio y recreación em Brasil? Bom, a universidade, eu acho que essa pergunta ela se relaciona com a anterior, né? Obrigado por ela, porque me dá a chance até de falar um pouco mais, né? Eu acho que a universidade ela tem um papel importantíssimo. Eu não sei, e agora eu já conversei com alguns colegas da Colômbia sobre isso, mas agora eu estou me confundindo um pouco, eu não vou correr esse risco, mas eu não sei como funciona o sistema de ensino de vocês superior, mas o nosso sistema de ensino superior, ele é um sistema, nós temos um investimento público, né? Ele é de acesso de todos e todas, né? Então, todo mundo pode ter acesso ao sistema federal de ensino, né? Que são as universidades federais brasileiras, mas nós também temos o ensino privado, nós temos as instituições privadas, as grandes corporações que também chegaram no nosso país e que oferecem uma demanda de cursos, principalmente numa perspectiva do mercado, né? E claro, assim, também não estou fazendo uma crítica e dizendo que eles não são necessários, eu também acho que são necessários. Mas eu vou falar principalmente da universidade pública, dessa universidade que eu tenho defendido no nosso país. É uma universidade que, como eu disse, nos governos Dilma e Lula recebeu um grande investimento, na tentativa de ampliação de vagas, na tentativa de ampliação de cursos, na tentativa de ampliação de sujeitos. Então, hoje nós temos cotas para ingresso na universidade, cotas para negros, cotas para indígenas, cotas para quilombolas, enfim, cotas para os diferentes sujeitos que habitam, que vivem na sociedade brasileira, e do meu ponto de vista isso é um elemento fundamental para você diminuir a desigualdade. Eu estou falando desse panorama mais geral, porque eu acho que isso impacta diretamente as políticas públicas de ócio e recreação. Quer dizer, são pessoas que hoje chegam à universidade e que têm uma relação muito mais orgânica com as suas comunidades, com os seus povos, com as pessoas de diferentes classes sociais, orientações sexuais, enfim. Nós temos uma diversidade hoje na universidade que, felizmente, esse governo que entrou ainda não conseguiu acabar com isso, e a gente tem lutado muito para não acabar com isso, mas que pode, inclusive, do meu ponto de vista, que pode transformar a sociedade e que pode
né, especificamente no nosso caso da política pública de ócio e recreação, que pode transformar também as políticas públicas de ócio e recreação, porque pessoas que vêm desses diferentes espaços e passam por uma formação na universidade, que passam por uma formação numa perspectiva mais democrática, possivelmente essas pessoas vão lutar em prol do ócio e da recreação dentro das suas comunidades, né, em prol do acesso dessas pessoas ao ócio e à recreação. Então, eu acho que o papel hoje da universidade é muito importante. No Brasil, principalmente das universidades públicas que têm... E eu não vou tirar as universidades privadas desse contexto, porque também nós tivemos ações do governo federal, aí, dos governos Lula e Dilma, que foi daqueles... Porque a Universidade Brasileira Federal, ela também não consegue dar acesso a todo mundo. Mas, para aqueles que não conseguiam, também nós tivemos alguns programas que possibilitavam as pessoas que não tinham acesso à universidade pública, que possibilitavam bolsas para o pagamento das suas mensalidades em universidades privadas. E isso também impactou a universidade privada, impactou o professor, impactou a gestão da universidade privada, no sentido de ter que entender um pouco mais esse sujeito que estava chegando, que é um sujeito com poucos recursos, é um sujeito que tem limitação de uma série de ordens em função da realidade que nós vivemos. Bom, dito isso, de uma forma mais geral, eu acho que, assim, ainda a universidade e aí os diferentes cursos trabalham com a perspectiva do ócio e da recreação como uma coisa de menor valor. Como uma coisa de menor valor. Ou seja, não tem tanta importância, por exemplo, na educação física, nós, professores desse campo, não temos tanta importância, entre aspas, do que talvez professores de áreas como treinamento esportivo, e eu não estou querendo ter mais importância que eles, mas eu acho que nós temos que perceber que nós temos tanta importância quanto esses docentes dessas outras áreas. Ou seja, que as nossas áreas elas são fundamentais, então, para o desenvolvimento do povo, para o desenvolvimento da sociedade, para a felicidade das pessoas, uma coisa que nem sempre é visualizada, porque a gente tem uma formação muito voltada para o trabalho e pouco voltada para o ócio e para a recreação. Eu defendo uma formação que equilibre essas coisas, porque não adianta a gente ter uma formação totalmente voltada para o trabalho. Nós estamos vivendo um pouco isso agora nessa pandemia, vivendo atrás dessa câmera aqui, a gente fica 24 horas, não sai o tempo inteiro trabalhando, o tempo inteiro vivendo isso. E o nosso ócio? E a nossa recreação? Como funciona isso? Então, eu tenho feito uma defesa sobre essa importância da recreação e do ócio, e só assim a gente vai conseguir mais gente para trabalhar nisso, formar profissionais qualificados. Veja, tem universidades aqui no Brasil que, quando a gente fala assim, tem que ter, por exemplo, uma disciplina sobre políticas públicas de ócio e recreação nos cursos de formação em educação física. Tem universidade que acha que o aluno não vai querer cursar essa disciplina, porque essa disciplina não interessa a ele. Ele não quer trabalhar com gente pobre, por exemplo. Ele quer trabalhar com academia, ele quer trabalhar... Mas trabalhar com gente pobre é fundamental a gente formar pessoas que possam fazer esse trabalho com a política. Então, o papel da universidade é um papel fundamental do meu ponto de vista. No Brasil, principalmente a universidade pública, que é a universidade que eu defendo, ela tem um papel essencial nisso, e nós temos tentado fazer isso. Agora, é muito difícil, Entrou um governo agora que não nos valoriza. Imagina valorizar, não valoriza o professor universitário público, imagina valorizar o professor universitário público de ócio e recreação, Pensem sobre isso. Então, são algumas questões que eu gostaria de colocar. Sí, muy bien, doctor Elder, muchas gracias. Mabel, ¿tienes otra pregunta? Sí, acá tenemos una última pregunta. Dice, la plantea el profesor Pedro Castro, y dice, el ocio como campo emergente y que se viene posicionando en los currículos. En este sentido, ¿cuál debe ser el rol del licenciado en educación física en ese proceso? Pedro, obrigado pela pergunta. Inclusive porque a minha tese de doutorado é sobre esse tema, então te agradeço mais ainda, É muito bom poder dialogar sobre isso aqui com vocês, Quer dizer,
Também já comecei falando um pouquinho na pergunta anterior, está sendo interessante, inclusive, porque as perguntas estão vindo concatenando uma com a outra, né? Então, isso vai dando chance da gente desenvolver cada vez mais aquilo que a gente quer falar. Bom, como é que eu vejo esse campo se posicionando no currículo? Aí eu retomo, quer dizer, ainda acho que pouco valorizado. O que eu encontrei? O meu doutorado, há muito tempo, né? Eu fiz em 2002, eu terminei meu doutorado. Então, esses dados precisavam ser atualizados. Quer dizer, tem várias pesquisas no Brasil que já atualizaram esses dados. Mas no Brasil, por exemplo, nós temos... a quantidade é uma questão importante. E veja, quando eu vou falar de quantidade aqui, eu não estou falando que o currículo é só o rol de disciplinas, de matérias que o aluno ou a aluna vai cursar ao longo do seu trabalho, da sua formação no curso. Não, porque nós temos outras experiências que vão integrar esse processo de formação dos alunos. Projetos de extensão, de investigação, enfim, várias ações que podem integrar essa formação. Mas, quando eu estou pensando nas disciplinas, aqui no Brasil, a maioria dos cursos de educação física tem uma ou duas disciplinas sobre ócio e recreação. Quer dizer, ao longo do curso todo, o aluno tem contato com esse debate uma ou duas vezes. E nem as disciplinas esportivas, por exemplo, que podiam fazer um ótimo gancho, uma ótima relação com o lazer, o ócio e a recreação, não se faz, né? Se trabalha muito uma perspectiva da técnica, né? E se esquece um pouco de fazer essa relação. Então, a gente tem um espaço muito pequeno em termos de disciplina dentro desses currículos, né? Eu vou falar aqui especificamente de educação física, porque eu também sou da educação física, apesar de trabalhar em cursos de turismo também, né, em cursos de graduação de turismo, mas eu sou da educação física. Então, nós temos um espaço muito pequeno, tá? Na maioria das instituições, ainda se tem um preconceito grande com relação a essas disciplinas, achando que essas disciplinas são disciplinas que têm que, por exemplo, desenvolver um rol de atividades com os alunos, quer dizer, é a brincadeira, é a atividade. E veja, de forma alguma eu quero desmerecer esse trabalho da atividade, da brincadeira, do jogo. Ele é fundamental. Também é um aspecto, um elemento importante para a nossa discussão dentro dos cursos de educação física. Nós temos que trazer esses jogos, essas brincadeiras, mas nós temos que também discutir como é que esses jogos, essas práticas culturais, elas se integram a um fenômeno e um campo de conhecimento chamado ócio e recreação. Como é que elas se integram? Nós temos um tempo e um espaço de vivência de ócio e recreação. São essas atividades que são desenvolvidas, são essas práticas culturais que são desenvolvidas, mas nós precisamos também fazer uma reflexão sobre isso. Com quais sujeitos essas práticas são desenvolvidas? Para que essas práticas são desenvolvidas? Né? Porque, assim, eu, quando vou viver o ócio, eu não preciso ficar pensando, eu tenho que me educar, isso aqui é bom porque é educativo, eu não tenho que ficar pensando nisso. Mas quando a gente vai trabalhar com o ócio e com a recreação, a gente precisa pensar qual é o objetivo que a gente tem com os sujeitos com os quais nós vamos trabalhar, não é? Então, nós precisamos, talvez, repensar, do meu ponto de vista, em alguns momentos, o que a gente vem trabalhando dentro dos currículos da educação física. Agora, você me pergunta qual deve ser o rol do licenciado em educação física. Bom, é difícil a gente trabalhar, eu estou entendendo que você está me perguntando o rol de conhecimentos, de disciplinas que devem ter. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei muito, no final da tese, eu trabalhei com a ideia de eixos. Quais são os eixos sobre lazer, ócio e recreação que eu acho que devem estar presentes na formação em educação física? E aí eu falo desses eixos lá, eu já publiquei alguns textos sobre isso, desenvolvo relacionado a meio ambiente, relacionado à educação, enfim, aí eu destrincho um pouco melhor esses eixos. E de maneira alguma eu quis dar uma receita para isso. Por quê? Porque eu acho que a formação ela tem muito a ver com as especificidades regionais,
ela tem a ver com a produção de conhecimento do campo em determinado país, ela tem a ver com uma diversidade de coisas. Então, é difícil a gente falar de um rol de disciplinas, mas eu te diria para você assim, eu acho que no âmbito do lazer, do ócio, lazer e recreação, nós precisamos ter mais espaço, nós precisamos ter, em geral, uma outra perspectiva de trabalho e veja, espaço não significa só ofertar, nós professores de universidade, nós temos que ofertar outros espaços, por exemplo, eventos, isso aqui para mim é uma ótima, uma excelente alternativa de formação para os nossos alunos. Então, fazer isso, para mim, é trabalhar com a formação deles, qualificar o discurso sobre ócio e recreação. Projetos de extensão universitária, eu vejo aí, eu tenho muito contato com a Bibiana, e a Bibiana me fala muito de projetos, inclusive terça-feira vou fazer uma fala lá na Universidade Pedagógica de Bogotá com ela, nesse sentido dos projetos que se fazem, desenvolve os alunos envolvidos nesses projetos. Enfim, projetos de investigação, quer dizer, a gente já falava da investigação antes, trazer o aluno para fazer iniciação científica, para que ele possa se qualificar. Então, as disciplinas é uma luta nossa dentro dos currículos, mas não se ater somente às disciplinas. Enquanto as disciplinas não são uma realidade, a gente continua lutando, mas a gente também traz outras possibilidades de formação dentro dos espaços que a gente tem disponível. E, claro, cada um vai ter que verificar qual é esse espaço disponível dentro da sua instituição, né? Acho que é um pouco isso. Bueno, muy bien. Doctor Elder, creo que no tenemos más preguntas. Sí, yo tengo por aquí una pequeña inquietud, si la podemos responder ya para terminar, y tiene que ver con lo que planteabas un poco desde, digamos, la institución educativa. Bueno, un poco lo respondiste en la anterior, pero más bien como desde el marco, desde, por aquí lo dejaba apuntado, desde el mismo escenario educativo los sábados y domingos, ¿no? Se viene haciendo algo, aquí ocurre lo mismo, a veces el único infraestructura o cuadra o cancha o escenario está dentro de la escuela, pero el fin de semana la escuela está cerrada, no está abierta para la comunidad. ¿Qué se viene haciendo desde Brasil para posiblemente, por qué no darle vida a estos espacios que a veces en algunos lugares se convierten en el único espacio donde se pueden desarrollar algunas prácticas de ocio e recreação? Bom, Ana, legal sua pergunta, me dá a chance também de desenvolver um pouco melhor a ideia, porque eu acho que é uma ideia que a gente precisa difundir nos nossos países, porque, como você disse, às vezes é o único espaço que tem num determinado comunidade, grupo, bairro, é o único espaço que tem para as pessoas com quadra, para as pessoas se apropriarem, e elas estão fechadas durante o final de semana. Quer dizer, o momento que as pessoas estão livres, que elas poderiam ocupar esse espaço, ir lá jogar, se apropriar de alguma prática corporal, elas não podem porque está fechado. E aí, eu acho que a gente tem que entender as pessoas que fazem a gestão desse espaço. Por que elas não abrem também ou não têm boa vontade para abrir esses espaços, né? Qual que é a dificuldade dessas pessoas? Aqui no Brasil, por exemplo, existe uma questão que é o tráfico de drogas, a violência, né, os problemas sociais todos que habitam qualquer espaço desse país. Então, assim, o que acontece? O diretor da escola, o gestor, ele vai falar assim, eu não quero abrir meu espaço no final de semana, porque se eu abrir o meu espaço, ele vai ser depredado. Os jovens vão vir para dentro do espaço para usar drogas. Eu não tenho dinheiro para, por exemplo, manter esse espaço no final de semana. Então, de certa forma, eu faço a crítica, mas eu entendo a postura de alguns gestores, diretores desses espaços. Só que eu acho que isso tem que ser uma política. Isso não pode ser uma questão
isolada de um professor, de um diretor que faz isso. Do meu ponto de vista, isso tem que ser uma política feita pelos municípios, pelos estados, até pelo governo federal, no sentido de, primeiro, priorizar uma formação não só dos profissionais, mas também dos sujeitos, dos jovens, das crianças da comunidade, sobre a importância daquele espaço. E aí a gente tem que fazer com que as pessoas se sintam donas do espaço. Por que elas depredam o espaço? Porque elas acham que aquele espaço não é delas, é a escola. Eu vou lá e depredo, eu quebro o vidro, faço... Enfim, elas não acham... Então, nós precisamos fazer uma articulação, uma educação no sentido de que, assim, a pessoa precisa entender que aquele espaço é um espaço dela. Ela investe naquele espaço. É imposto público que está sendo investido ali, é dinheiro que ela paga. Então, é um espaço, não só desse investimento, mas é um espaço que ela pode se apropriar. Se ela quebrar, amanhã ela não vai ter aquele espaço. Então, primeiro, é uma ação integrada de formação dos sujeitos, tanto dos profissionais quanto da própria população. Segundo, eu acho que a gente tem que ter projetos e ações, e já temos alguns, não são poucos, mas já temos alguns, mas que cada vez mais difícil. De novo, com esse governo a gente não tem investimento para esses projetos, enfim, mas nós precisamos ter projetos que possam nos ajudar a ocupar esse espaço, mas aí ocupar organizadamente. Então, assim, com previsão de profissionais para ficarem no final de semana trabalhando, animando esse espaço, levando oficinas, ações para esse espaço. Nós precisamos ter investimento para a manutenção desses espaços, para compra de equipamentos e materiais para que possam ser desenvolvidas essas ações. Porque, assim, você abre a escola, mas você não dá bola para a criança. Aí a criança está lá no negócio, ela começa a chutar qualquer coisa. Aí, enfim, não adianta. Tem que ter material para ela poder vivenciar ali. Se não tem material, ela começa a inventar um monte de coisa. Inclusive, a trave do gol passa a ser lugar para ela chutar, né? Então, nós temos que ter muita atenção para esse tipo de coisa. E, para isso, tem que ter ações específicas com investimento, não só investimentos. Vai abrir a escola, a gente dá um dinheiro aí e abre a escola. Não é isso. Tem que ter o recurso específico para que profissionais fiquem lá, que sejam profissionais para além dos professores que ficam na escola, porque às vezes contrata o professor que está na escola a semana inteira, aí o cara tem que ir no final de semana também, ganha pouco dinheiro para ficar lá no final de semana. Não é isso. Tem que ter profissionais, tem que ter uma política que seja integrada com a escola, porque senão você cria aquele programa que acontece aqui no final de semana. Não pode ser assim. Tem que ser uma política integrada com a política, com o projeto político-pedagógico da escola, né? Então, é preciso fazer uma série de coisas para que a gente transforme nesse espaço, sim, no espaço da comunidade, de apropriação de todo mundo, de acesso. Agora, as pessoas acham que é isso, assim, é o diretor que não quer abrir, né? Então, assim, nós não vamos conseguir chegar. Ou então, o diretor abre, ele é legal. Desse jeito, nós não vamos chegar a lugar nenhum com essas ações. Vai ser bom para uma comunidade ou outra, mas em termos de projeto, de uma apropriação de espaços públicos na cidade, nós não temos esse projeto. Então, nós precisamos criar um projeto como esse. Tá bom? Acho que é isso. Muy bien, Mabel, no tenemos más preguntas. Pues sería entonces nuevamente al doctor Elder Ferreira Isayama darle las gracias por acompañarnos hoy en esta 7ª conferencia del Grupo de Investigación OCUFIS. De verdad, muchas enseñanzas nos quedan, muchas cuestiones a reflexionar, sobre todo por las cercanías de nuestros países y de situaciones similares en el tema de ocio y recreación, teniendo en cuenta nuestras similitudes latinoamericanas de desigualdad, incluso de gobiernos como el actual también aquí en Colombia más hacia la parte de derecha y que no nos viene muy bien en el tema de ocio y recreación, la verdad. En ese sentido, pues no siendo más a todas y todos las personas que nos acompañaron el día de hoy, también darle las gracias a todo este equipo aquí detrás de cámaras,
que nos ayuda a que esta presentación y todo este evento que se están realizando con este esfuerzo se den de la mejor manera. Para la próxima conferencia, que también, doctor Elder Isayama, también lo invitamos, vamos a tener invitado a otra ponencia sobre el tema de ocio. Vamos a tener al compañero Riep de Chile, nos va a acompañar dentro de 15 días. Y bueno, a todas y todos, de verdad, muchas gracias a usted, doctor Isayama, por su tiempo, por no solo en este momento, sino el tiempo que le llevó la preparación de todo esto y por estar aquí hoy aquí en Colombia. Y bueno, y no solo en Colombia. No sé si Mabel nos puede confirmar si hubo gente conectada de otros lugares también, de otras latitudes, además seguro de Brasil también. Bueno, de los que escribieron específicamente ubicación, están de diferentes, obviamente, ciudades de Colombia, de las diferentes latitudes de Colombia presentes. E igualmente tuvimos unas conexiones específicamente de Perú que están haciendo seguimiento también del Congreso Internacional. Pues obviamente, como dice Hernán, darle el agradecimiento al profesor Elder Isayama por haber estado con nosotros, haber compartido con nosotros el espacio, por haber orientado pues de manera muy bien, digamos, todo el tema asociado, relacionado con el tema de políticas públicas en ocio, que muy seguramente en el tema de la conexión de los estudiantes y de los profesionales que están interesados en promover este tipo de conductas y este tipo de acciones, pues obviamente les va muy bien todas las orientaciones recibidas de su parte. Entonces, le agradecemos mucho haber estado con nosotros y pues esperamos en una próxima ocasión seguir aportando en esta construção. Eu queria agradecer também, dizer que é um prazer. Hernan, um grande amigo, parceiro aí de trabalho, e prazer conhecer você, Mabel. E, assim, sempre que puder, eu adoro conversar com o povo da Colômbia, tenho grandes amigos e amigas, enfim, é um prazer grande. Espero voltar logo, que essa pandemia acabe logo, que eu possa voltar logo à Colômbia, tá bom? Obrigado Claro que sí. a todos e a todas. La próxima será seguramente en físico, en vivo. Si Dios quiera, se da la oportunidad de poder tenerte aquí por estas tierras colombianas. Y bueno, para cerrar entonces, como bien decía el doctor Elder, y romper ese esquema secundario que tiene nuestro campo, pues se dan estos espacios que de a poco pues lucharemos por darle un poquito más el reconocimiento que se merece debido a su importancia para el desarrollo de las personas. Muchas gracias entonces. Un abrazo, doctor Elder, muchísimas gracias, Mabel y equipo de trabajo, gracias a todas y todas las personas que se conectaron. Esperamos haber dejado hoy una pequeña semilla más del tema de ocio y recreación, hoy desde Brasil, con una mirada de políticas públicas. Fuerte abrazo y muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, Hernan. Chao, Mabel. Chao.